Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Todos que estão aí já aguardando para iniciar a nossa live. Hoje, pela 12ª União Regional Espírita, mais uma palestra. Já que a gente não pode se encontrar fisicamente, se abraçar, vamos nos encontrar virtualmente e mandar abraços virtuais, não é? Hoje, o nosso tema é a providência divina. Um tema maravilhoso que aquece o nosso coração. Mas antes de falar sobre a providência divina, a gente primeiro precisa entender o que significa essa palavra providência. E aí eu fui buscar no dicionário, lá no Google, e ele nos diz que providência é uma disposição de alguém para resolver algo ou para dar continuidade a algum assunto. Ou também pode ser entendido ou sinônimo da palavra decisão, uma decisão acertada para evitar um mal. Então, quando nós falarmos de providência, lembremos dessa descrição, que é uma decisão acertada que busca uma solução para evitar um mal, para tentar resolver uma situação. Tanto que a gente usa até a expressão providencial no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, uso, às vezes um amigo liga, às vezes alguém chega, você está passando por uma dificuldade, precisa de uma ajuda, e aparece um amigo naquela hora e você diz, nossa, meu amigo, a sua chegada aqui foi providencial, que bom que você veio. E às vezes, o fato de você estar passeando pelo Facebook e ver o banner da live da 12ª URI, parar para ouvir a palestra de hoje, que rogamos a Deus seja muito instrutiva para todos nós, também possa ser providencial na sua vida e na minha vida, porque para mim estudar esse tema foi providencial. Então, para nós começarmos, vamos rogar a essa providência divina que nos abençoe nessa noite, fazendo a nossa prece inicial, você no seu lar, na sua comodidade, pode respirar bem fundo, soltar todas as tensões e preocupações, e se conectar com a espiritualidade amiga, com o seu protetor, o seu mentor, com Deus, nosso Pai de infinito amor, com Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela bênção da vida, pela bênção da tecnologia que nos permite estar juntos, ainda que não fisicamente, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos e nem sempre sabemos reconhecer. Mas que Deus, na sua infinita bondade, possa abrir os nossos olhos para a beleza da vida, para tudo de bom que nos cerca. Que possamos, Senhor, ver o Teu amor em cada pequeno gesto do nosso dia a dia e assim vivermos mais felizes. Que assim seja. Feito então esse momento de oração que nos traz tranquilidade, que nos traz serenidade, vamos buscar entender a segunda parte, já que hoje vamos falar sobre a providência divina. A providência já sabemos o que é, e divina. Bom, divina vem de Deus, né? Mas falar sobre Deus, se eu perguntasse para cada um de vocês que está aí online, coloca nos comentários o que você entende por Deus ou por providência divina, cada um teria um comentário ou um conceito que lhe é próprio. E não podemos nem dizer que algum deles está errado, porque a gente vai crescendo nos nossos conceitos. Veja que Deus, para os homens primitivos do nosso planeta, era o raio, era a chuva, era o trovão. E esse conceito de Deus foi se modificando. Com Moisés, nós tivemos o monoteísmo como princípio. Então, Moisés nos traz a figura de um Deus que é único, não mais o politeísmo com vários deuses. Moisés teve uma tarefa maravilhosa e muito importante, que foi trazer esse Deus único para que a humanidade pudesse, aos poucos, ir compreendendo essa figura de Deus. Então, no começo, quando nós perguntássemos àquele povo que viveu na época de Moisés que é Deus, eles responderiam que era o Senhor dos Exércitos, a quem eles deveriam temer e obedecer e respeitar. Mas, com o passar do tempo, vem Jesus e vem nos mostrar um outro aspecto de Deus. Um Deus que não é mais um Deus que precisa ser temido, mas um Deus que pode e que deve ser amado. Jesus vem e nos traz o conceito de Pai,
um conceito de amor e de justiça diferente daquela anterior. Então, se na primeira revelação com Moisés nós tivemos a ideia central do Deus único, das leis divinas através dos 10 mandamentos, com Jesus nós vemos que o amor, ele se sobressai e que é necessário, além de seguir os mandamentos, sobretudo amar. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Às vezes eu fico me perguntando isso também. Por que amar a Deus? Porque às vezes parece algo tão distante. E hoje a gente vai ver que Deus não está distante. Ele está mais perto do que você imagina. Mas se nós perguntássemos hoje para alguém dentro da doutrina espírita, que é Deus? A resposta já seria um pouco diferente. Por quê? Porque na doutrina espírita nós temos a terceira revelação da lei divina. É o Consolador prometido, que vem revelar coisas que Jesus, na época em que esteve aqui, não podia dizer. Até porque, gente, a ciência naquela época não havia evoluído o suficiente para que Jesus pudesse explicar. Ora, como Jesus explicaria quando ele disse há muitas moradas na casa de meu pai, que haveriam muitos planetas habitados com vida diferente? Jesus não tinha como explicar tudo isso. Só depois, com o avanço da ciência, nós fomos ver que aquelas estrelas maravilhosas que pintam o céu à noite são esses astros que estão espalhados pelo universo que Deus criou e que também tem nossos irmãos morando lá, que um dia talvez teremos condições de conhecê-los. Mas que tudo que Jesus falava hoje com a ciência, com o avanço, a gente consegue entender um pouco melhor. E a doutrina espírita vem justamente para revelar, é a terceira revelação divina do amor de Deus, nos mostrando um Deus diferente. Porque Kardec começa o Livro dos Espíritos exatamente com essa questão. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores da codificação, que é Deus? Ele não questiona quem é Deus, porque aquela visão de um Deus raio, de um Deus riacho, de um Deus trovão, a gente já não tem mais, né? Mas a ideia de um Deus ainda antropomórfico, um velhinho, barbudo, sentado numa nuvem, que está julgando os bons e os maus e condenando, essa ideia também já não é mais concebida no nosso nível evolutivo. Então a doutrina espírita vem nos trazer um outro conceito de Deus, vem revelar, vamos dizer assim, fazer um upgrade do conceito de Deus. E o que os espíritos nos dizem então? Que Deus é a inteligência suprema. Ele não é um ser, uma pessoa. Ele não é matéria, ele não está na matéria neste sentido. Mas ele é a inteligência suprema e ele é a causa primeira de todas as coisas. Sabe aquela questão que a gente tem conosco assim, tá, mas quem criou o universo? Ora, foi Deus. Porque a espiritualidade também nos diz que Deus é eterno. Ele é único, como Moisés já havia dito, Deus é único. Ele é amor. Ele é soberanamente justo e bom. E os espíritos também vêm nos revelar que Deus é eterno, então não tem um início e não tem um fim. Que Deus é onipotente, onipresente, que ele é imaterial e imutável. E ainda bem, né? Já pensou se Deus ficasse mudando toda hora de opinião? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Então Deus é perfeito. Ele não muda. Nós é que aos poucos vamos progredindo e compreendendo melhor que é Deus e como ele age nas nossas vidas. Bem, então quando nós falamos de providência divina, estamos falando de uma decisão acertada e boa tomada pela inteligência suprema, por Deus. Ora, uma decisão tomada por Deus só pode ser a melhor decisão. Vocês concordam comigo? Eu acho que sim, né? Não foi por acaso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, que ensinou e que vale para todos nós, independente do credo que hoje nós professamos. A oração que Jesus nos ensinou nos diz o quê? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque Jesus sabe que a vontade do Pai é a vontade perfeita. E é isso que a gente precisa começar a perceber na nossa vida. Qual será que é a vontade de Deus? Será que eu estou agindo em consonância? Eu estou indo nessa mesma linha? Ou eu quero fazer diferente e às vezes não dá certo e a gente insiste? Às vezes, a gente para e olha o nosso contexto nesse momento de um pouco confuso, né? Diferente. Para algumas pessoas que estão em casa
Estão pensando assim, nossa, esse momento é triste ou esse momento é complicado? Para algumas pessoas, esse momento traz muita reflexão, é um momento muito bom. Enfim, o que será que Deus quer com tudo isso? Pode ter pessoa que está em casa e está pensando assim, Deus nem existe. Porque se Deus existisse, ele não ia deixar isso tudo acontecer, certo? Bom, aí que a gente se engana. Deus existe sim. Se ele não existisse, Jesus não teria dito, né, gente? Para começar, que Jesus já disse, né, que ele e o Pai estavam em sintonia e nos revelou que Deus continua velando por nós sempre. Mas, nessa questão de bagunça que nós nos encontramos, nós temos que nos perguntar qual a nossa responsabilidade diante desse cenário. E não por que Deus nos deu isso, como um castigo, como uma prova. O que a gente precisa aprender, né? Com tudo que nós estamos vivenciando. Não é só apenas o contexto atual de um momento em que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porque a gente sabe que mesmo durante a pandemia, há outros pequenos problemas que precisam ser resolvidos na nossa vida. Relacionamentos, em casa, no trabalho, enfim, coisas que nós precisamos resolver que estão fora do problema do Covid. Então, se a gente tirar o foco e cuidar só da nossa vida hoje, a gente vai ver que continua tendo pequenos problemas para resolver. E a gente pergunta por que Deus permite que isso aconteça? Por que esses problemas vêm? Então, nós vamos ver que eles vêm porque eles nos auxiliam. Eles estão nos auxiliando no nosso progresso. Como assim? Bom, vamos analisar um pouco melhor a providência divina. Primeiro, uma coisa que é lógica, Deus existe e, como nos dizem os ensinos, os espíritos superiores, ele é soberanamente justo e bom. Nós é que precisamos começar a compreender melhor os seus mecanismos de ação, porque, afinal, não existe efeito sem causa, como os próprios espíritos respondem a Kardec, quando Kardec pergunta na questão número 5 do Livro dos Espíritos, quais são as provas da existência de Deus? E os espíritos dizem, lá na questão número 5, ora, você não encontra no axioma, não existe efeito sem causa? Veja a natureza. O homem não tem capacidade de criar. Foi uma inteligência muito superior à do homem. Então, há uma inteligência suprema por detrás de tudo isso que nós chamamos Deus. Segunda coisa, que Deus existe, que ele nos criou, e olha que bacana, ele nos criou todos simples e sem conhecimento. A gente diz ignorantes, porque ignorávamos a realidade. Simples, ignorantes, e esse Deus tão bom, ele nos dá algo que se chama livre-arbítrio e imortalidade da alma, reencarnação, oportunidades infinitas de aprender, de crescer, de progredir, e ele nos dá a mesma linha de partida e a mesma linha de chegada. Todos nós saímos do mesmo ponto e vamos chegar à linha de chegada, que é aquela dos espíritos já puros, aqueles que já alcançaram a perfeição relativa, como o nosso Mestre Jesus, aqueles que hoje nós nomeamos anjos. Então, quando nós chegarmos nesse nível, nós compreenderemos Deus muito mais. Mas olha a bondade divina, a providência divina. A gente brinca, né, naqueles posts que vem na internet, Deus criando a pola, aí bota uma pitada disso, uma pitada daquilo. Não, Deus nos cria iguais. Essas pitadinhas, tá? Esses temperinhos, somos nós que escolhemos e colocamos na nossa vida. Então, escolha bem os seus temperinhos. Terceiro, Deus não criou só o universo e nós, certo? Deus, sendo soberanamente inteligente e sábio, ele criou leis perfeitas. Sabe as regrinhas? Toda casa tem as suas regras. Eu tenho certeza que na sua casa tem regras. Na minha casa tem, apesar de que nem todo mundo cumpre lá em casa. Mas o universo também possui leis perfeitas, criadas por Deus. A gente reconhece muito facilmente as leis físicas, as leis que estão na natureza, a lei da gravidade, né? Corpos maiores atraem corpos menores. Mas também Deus criou as leis morais, que Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai explicar direitinho. Quais são as leis morais que regem o universo, que não regem apenas o planeta Terra, que regem a criação. Por quê? A lei de conservação, de destruição, de reprodução, ela se aplica em todo o universo. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre Deus se nós olharmos para a sua criação. Conscientes de tudo isso, a gente pode se perguntar, tá, tudo bem, Deus existe. Deus me criou, simples e ignorante, ótimo, ele me dá chances de progredir. Bom, ele criou leis perfeitas, mas assim,
tô achando que não está funcionando essas leis perfeitas dele, porque tá meio bagunçado. Não, será que as leis de Deus não estão funcionando direitinho? Ou será que é nós que não estamos entendendo direito as coisas que ele faz? Para a gente perceber como tudo está certo, e para a gente perceber que nós somos tão humanos quanto os espíritos que viviam na época de Jesus, no livro que chama Jesus no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, que eu inclusive dei de presente para uma amiga muito querida que eu sei que está assistindo, aí da Inglaterra, e eu queria mandar assim, um abraço para ela, para todos que estão acompanhando a live hoje. Neste livro chamado Jesus no Lar, no capítulo 28, o discípulo chamado Bartolomeu se aproxima do Cristo e diz: mestre, eu não entendo direito. Nós oramos, mas como é que Deus responde às nossas orações? Jesus, muito tranquilamente, acerena os seus discípulos e conta uma singela história que serve para nós até hoje. Ele diz: Bartolomeu, há algum tempo havia um ancião, um sacerdote, que pregava em uma determinada aldeia, quando ele sentiu a necessidade de levar a palavra a outra aldeia, um pouco distante, mas pegou o seu cão, seu fiel companheiro, e saiu em direção à aldeia. Antes de sair, pediu a bênção divina para sua empreitada. Só que andando no meio do caminho, começaram a aparecer algumas dificuldades. O ancião não se desmotivou. Continuou firme com o seu cão fiel ao lado, tentando tocar em frente. O sol estava escaldante, mas aos poucos veio a tarde e veio a noitinha, e a aldeia ainda estava meio longe, ele não ia conseguir chegar naquela noite. Então ele pensou: eu vou ter que achar algum lugar para dormir. A noite começou a fechar rapidamente, não havia lua, era lua minguante, não havia lua estrelada no céu, as nuvens fecharam, e ele pensou: e agora? Ele viu numa trilha ao lado que havia uma pequena floresta, um bosque, e havia ali uma pequena cova, um buraquinho, em que ele pensou assim: bom, eu posso deitar e me aconchegar ao meu cão e descansar aqui, porque naquela época a vida era rude mesmo. Hoje em dia ninguém mais vai querer dormir numa cova, ia procurar algum espaço melhor. Mas aquele velho ancião, antes de procurar a cova para se reclinar, disse: Senhor, a noite chegou, protege-me para que amanhã eu possa continuar a minha empreitada. E quando ele estava já se encaminhando para a cova, com o seu cãozinho ainda muito lentamente, eis que uma nuvem de moscas vem ao redor dele e começa a picá-lo. Aqui na região sul a gente chama de mutuca. Tem umas mosconas. Eis que aquelas moscas começam a persegui-lo e ele não consegue deitar naquele lugar. Ele não entende por quê, mas ele levanta e sai. E Jesus segue na sua narração a Bartolomeu. Aquele velho ancião, então, segue o seu caminho. Andando mais um pouco, ele vê uma ponte que leva para uma outra aldeia, que não era exatamente a aldeia que ele queria visitar. Mas aquela ponte estava meio velha, ele olhava ao longe, via um brilho, parecia que aquele caminho era melhor, poderia levar a um lugar melhor. Quando ele decide passar pela ponte, a ponte estava tão velha que quebrou. E ele pensa: poxa, vou ter que procurar pouso em outro lugar. E segue mais um pouco sua caminhada, noite, escuro, cansado. Então ele vê uma árvore. E aí me lembro na descrição que o Cristo faz dos baobás do Pequeno Príncipe, uma árvore grande com um buraco, já velha. E o vento estava muito forte e aquele ancião pensou: vou me escorar nessa árvore. Havia um buraco no seu tronco para poder descansar. Mas a rajada de vento que vem é tão forte que a árvore velha encarquilhada acaba quebrando. E a árvore quebrada não pode ser o asilo do velho ancião. Ele segue o seu caminho e vê uma casa. Oh, glória! Obrigado, Senhor, ouviu as minhas preces, uma casa. Quando ele chega feliz àquela casa, ele bate a porta e diz que a paz do Senhor seja nessa casa. E o homem que o recebe, 2 por 2, diz: o que você quer aqui? Não tem lugar para você, muito menos para esse cachorro. Saiam. Dá um chute, fecha a porta e o ancião fica pensando: poxa, Deus, eu só queria a tua proteção. Pouco triste com aquilo. Ele segue em frente, não achando nem uma árvore frondosa, nem uma cova que pudesse lhe dar abrigo.
apenas pedras e algumas árvores mais finas. Ele pensa, vou ter que dormir por aqui mesmo. A noite começou a fechar, o vento forte, as nuvens, raios, e o seu cão começa a latir. O cão late tanto, e ele fica confuso. Ele já não sabe se é os latidos do cão que ele está ouvindo ou se são gritos que ele está ouvindo. Eis que o cão vê um daqueles raios bem fortes no céu, rompe a corda que o prendia e foge. E o velho então se vê sozinho, naquela tormenta, sem um abrigo. E pensa, Senhor, tudo bem, eu vou dormir e amanhã será outro dia. Bom, se fosse eu, vocês imaginam, né? Se fosse você no lugar desse ancião. Mas tudo bem, a tormenta passou, a noite se foi, e o velho ancião pensou na primeira coisa. Eu acho que tudo isso é um sinal de que eu não devo continuar. Vou regressar e ver se encontro meu cão. E regressando, ele passou pela casa, que ele pensou que havia ouvido alguns gritos. Foi até a casa e lá ele encontrou alguns vizinhos que vieram bem de distantes. Bom, a notícia não foi nada boa naquela casa. O ancião logo soube que havia passado por ali uma gangue de ladrões que não apenas assaltaram aquela família, mas também assassinaram todos naquela casa. Então ele pensou, obrigado, meu Deus, porque eu não estava nessa casa. E também se deu conta de outra coisa. Obrigado, meu Deus, porque o meu cão fugiu. Porque se o meu cão tivesse ficado ao meu lado à noite latindo, os ladrões teriam ouvido e teriam ido atrás dele e iriam me encontrar e iriam me matar também. Obrigado, meu Deus. E ele seguiu o caminho de volta por onde veio, buscando o seu cão que havia fugido. No meio do caminho, ele viu aquela árvore quebrada e um passante que vinha e ele disse, olha, ontem eu tentei me aninhar nessa árvore para descansar. Ele disse, o caminhante que vinha no caminho contrário disse, ainda bem, você não sabe que nessa árvore há um covil de lobos que à noite faz ninho nessa árvore, nesse tronco? O velho ancião respirou fundo e agradeceu mais uma vez a bondade divina, que não permitiu que ele ali colocasse a sua cabeça para descansar. Mas voltando ainda, ele passa por aquela ponte quebrada e vê um pântano muito lodoso, que caso ele tivesse tentado atravessar, ele teria ficado preso e não conseguiria sair dali. Mais uma vez agradecendo a Deus, ele continua o seu caminho. Encontrando o seu cão já de volta à sua aldeia natal, ele percebe que naquela alcova, aonde ele queria tanto se deitar à noite, naquela cova de terra, era um ninho de serpentes. Isso quem contou foi Jesus aos seus discípulos, está no livro Jesus no Lar. Aquele velho ancião, então, encontra o seu cão, retorna à sua aldeia e louva a Deus que não atendeu às facilidades daquela jornada, porque foi a sua salvação ter dormido com a cabeça sobre a pedra. E muitas vezes as nossas dificuldades são aquelas que nos tiram de caminhos que poderiam nos levar a resultados muito tristes. Então, assim como aquele velho ancião, nós temos muito que aprender com essa história de Jesus. Jesus responde a Bartolomeu, Bartolomeu, Deus sempre responde. Nós é que precisamos ter discernimento para ouvir e compreender as respostas divinas. Uau! Diante disso, o que é a providência divina? Como ela age na nossa vida? Veja como Jesus já nos ensinava isso. A minha mãe dizia assim, Deus escreve certo por linhas tortas. E nós é que não sabemos interpretar, mas Deus faz tudo certo. Veja, da mesma forma como nós muitas vezes não conseguimos compreender Deus, e está tudo certo, porque nós estamos progredindo, a ciência também não consegue nos trazer todas as respostas de tudo que há no universo. Se vocês forem pesquisar agora, eu entrei no site do Instituto de Física da Universidade Federal de Santa Maria. O que eles nos dizem? Que o nosso universo ainda está em expansão. Mas no século passado, acreditava-se que era uma expansão desacelerada, lenta, né? Depois do Big Bang, o nosso universo estava se expandindo mais lentamente. E depois de avançarmos na ciência, nós descobrimos que não, o nosso universo continua avançando e rapidamente, aceleradamente. Só que a ciência não sabe explicar por quê.
Então a ciência criou uma teoria. Eles entendem que existe uma energia contrária à gravidade que faz com que o universo se comporte dessa forma. E nós chamamos ou demos o nome a essa energia de energia escura. Ou também temos, agora estamos estudando a matéria escura. Só que, analisando toda a matéria que compõe o nosso universo, o que os cientistas chegaram à conclusão? De que apenas 4% é a matéria que nós conhecemos. E 96% é matéria escura ou energia escura, que nós não temos como comprovar. Mas a ciência explica que ela existe, que a matéria escura, que a energia escura existem. Por quê? Porque elas têm uma ação sobre o nosso universo, que é necessário que haja esta energia em contrapartida para que o universo se comporte dessa forma. Então veja, da mesma forma como a ciência nos mostra através da energia escura que move o universo, o Espiritismo já havia nos dito há muito tempo atrás que Deus também é assim. Deus também é revelado através dos seus efeitos. A natureza demonstra a existência de Deus, assim como a física vem nos dizer que é necessário que haja essa energia para que haja o equilíbrio e a forma como o universo se comporta. Vejam que a raiz está no mesmo axioma, está na mesma lógica. Não existe efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. O acaso não tem capacidade de criar coisas inteligentes, né? Então, a gente vê que a providência divina não é acaso. E que por mais que às vezes a gente não consiga explicar, assim como a ciência não consegue explicar tudo, nós conseguimos ver alguns detalhes, se nós prestarmos atenção em como a providência divina age. No livro que se chama A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 2 de A Gênese, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo, ele fala sobre Deus. E ele tenta explicar como age a providência divina. Bem, ele usa uma analogia para nos explicar como é que Deus age na nossa vida. Olha que interessante e inteligente. Mas ele não usa essa analogia só por ele. Existe um espírito chamado Quinemante. Deu uma mensagem em Paris em 1867, explicando através da seguinte analogia como Deus age na matéria e em tudo que existe. O espírito Quinemante, ele explica o seguinte: nós sabemos que o corpo, hoje, nada pode sem o espírito, certo? Quando a gente desencarna, o corpo fica, se decompõe, o espírito segue imortal. Veja, para o corpo funcionar, é necessário um espírito, o princípio inteligente. A inteligência que move a matéria. Então, se acontece alguma coisa lá no meu pé agora, eu vou sentir, eu vou saber o que está acontecendo, mesmo que eu não precise olhar para lá. Eu sei o que está acontecendo no meu pé. Eu consigo sentir o que acontece no meu coração. O meu espírito consegue coordenar todo esse corpo. Consegue controlar meus batimentos cardíacos sem que eu tenha que pensar nisso. Consegue controlar minha respiração, minha digestão, está tudo funcionando certinho no meu corpo, porque o meu espírito está coordenando isso. Se o meu espírito deixar meu corpo, ele cessa a atividade. Assim nos diz o espírito Kahneman, que assim é Deus agindo na natureza. A matéria nada é, se não houvesse uma inteligência suprema por detrás. A providência divina age de diversas formas. E aí Kardec vai tentar nos explicar um pouquinho melhor como que funciona essa ação divina. Ele diz assim: imaginem que haja um fluido bastante sutil. Na época de Kardec não se usava muito a palavra energia, a física quântica é bem mais recente, né? Imaginem que existe um fluido muito sutil, uma energia que pode penetrar todo o espaço. Imaginem essa energia como algo mecânico, automático. Ela vai penetrar e ela vai reagir de acordo com o ambiente. Agora, imaginemos uma energia que perpassa todo o universo e que tem inteligência e que pode agir. É assim que nós podemos tentar entender a ação de Deus. Deus, como inteligência suprema, age através da energia cósmica, através daquilo que Allan Kardec denominou como fluido cósmico universal. Age nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida. E é mais. Kardec nos diz o seguinte: a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Ele está em toda parte.
tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. E é nisso que consiste a sua ação providencial. Ou seja, Deus está velando por tudo. Ele está em toda parte. Ele cuida de você que está aí. Ele está cuidando de mim aqui. Ele cuida dos animaizinhos, das plantas, de tudo o que acontece. Através da sua ação inteligente, através do fluido. Ele conversa conosco. A gente precisa despertar, porque aonde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então é na nossa consciência que nós precisamos despertar. Eu gosto de usar analogias também, assim como Kardec, assim como Jesus contava parábolas. Eu gosto de pensar em Deus como uma Wi-Fi cósmica. Imaginem a sua Wi-Fi aí na sua casa. As pessoas chegam e se conectam. Às vezes os vizinhos conectam lá do lado, você nem sabe que conectaram na sua Wi-Fi. Mas Deus sendo uma Wi-Fi cósmica, como é que você faz para se conectar com Ele? Como? Existem várias formas, né, Paula? Claro, com certeza existem. A primeira que nos vem à mente, sem dúvida, é qual? A oração. A oração é aquela que nos acerena o coração e que nos conecta ao Pai. Mas não é somente pela oração que nós podemos nos conectar a Deus. Existem inúmeras formas. Quer ver o que Kardec nos diz também ainda, no capítulo 2 da Gênese? Ele diz assim: estamos assim constantemente na presença da divindade e não há sequer uma das nossas ações que possamos subtrair à sua consideração. A gente não pode esconder nadinha do que a gente faz e do que a gente pensa de Deus. Nosso pensamento está incessantemente em contato com o seu pensamento. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Isso não é maravilhoso? Lembra daquele conceito de Deus lá do início? Então, Deus não é mais aquele Deus da natureza, aquele Deus antropomórfico. Deus é a inteligência suprema. E Ele tudo vê, tudo preside e Ele pode estar conosco. Basta que a gente conecte-se à rede. E o sinal dele sempre é forte. É nós que erramos na hora de fazer a conexão. Porque o sinal de Deus está sempre aguardando a nossa conexão. Tanto que Kardec também nos diz no livro A Gênese, e isso está comprovado. Os nossos pensamentos são como o som de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ambiente. O nosso pensamento, ele se transforma. Não há muita gente que diz o pensamento atrai, aquilo que você pensa você materializa? Então, Emmanuel nos diz isso no livro Pensamento e Vida. Pensamento é matéria, o que você pensa, você materializa. O que você está pensando agora, nesse instante? O que eu estou pensando agora? Nós estamos materializando o nosso futuro com os nossos pensamentos de agora. O que nós queremos? Que futuro nós estamos projetando? Às vezes a gente perde tanto tempo pensando no passado que a gente não tem condições de mudar. E esquece de pensar no presente. Porque é no nosso presente que a gente está escolhendo o nosso futuro. Que futuro eu quero? Para mim, para minha família, para minha comunidade, para o meu planeta. Porque é o nosso momento de tomar essa decisão e de fazer diferente. A gente não pode entrar e sair de uma situação como essa igual. A gente precisa sair um pouquinho melhor, não concordam? Então, através do nosso pensamento, nós podemos nos conectar ao Wi-Fi divino. E isso é fato. Não só comprovado pela ciência, que nos fala dos resultados do pensamento positivo, das afirmações, da programação neurolinguística, entre outras ações que o Espiritismo lá atrás já havia dito. Mas Jesus também já havia dado essa dica. Sabe aonde? Está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate, a porta se abre. Jesus nos disse isso há mais de 2000 anos. Aquilo que nós estamos procurando, meus amigos, nós vamos encontrar. Nós precisamos estar vigilantes o que meus pensamentos estão em busca. O que eu estou buscando? Vou dar uma dica para você do que você está buscando. Presta atenção no seu navegador de internet. Se você entrar no Google agora e procurar uma coisa assim bem aleatória, tipo, coisa que eu não preciso. Eu tenho uma geladeira, mas eu vou entrar e vou procurar uma geladeira, tá? Eu digito no Google geladeira, tararara. Vai aparecer no seu navegador, em coisas que você abrir, milhões de propagandas de geladeira. Porque se o Google tem um algoritmo
que consegue descobrir aquilo que você quer, e ele fica te bombardeando de propaganda, imagina Deus. Deus sabe tudo que você quer. Ele está te bombardeando daquilo que você está pedindo. O que você está pedindo? Porque pedi e obtereis. Não foi isso que Jesus disse? Pedi e obtereis. Ah, mas eu não estou pedindo com a boca. Mas o pensamento conta muito. Lembremos que o nosso pensamento se materializa. E aí Jesus nos dá mais uma dica que está narrada lá no Evangelho de Mateus. Como que a gente vai então saber direito o que fazer? Né? Como que a gente vai escolher o caminho? Agora eu fiquei um pouco perdido, eu estou em dúvida. Como acessar a providência divina? Que caminho melhor seguir? Bom, acalme seu coração. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 a 34, Jesus nos diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Tudo isso que você está buscando, tudo isso vai te ser dado por acréscimo. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você conseguir primeiro se conectar com essa Wi-Fi e entrar em sintonia com Ele. Tudo. E Jesus diz mais. Não, assim, né? Não se inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia o seu mal. A cada dia nós vamos ter a nossa vida renovada, sempre. Ainda aqueles que hoje vão desencarnar, a vida deles aqui na Terra pode estar encerrando seu prazo, mas a vida deles continua numa outra esfera. A vida não acaba, a vida não cessa nunca. E aquilo que nós estamos buscando, se nós não encontrarmos aqui, nós vamos encontrar do outro lado. Preste atenção no que você está buscando. Ora, Senhor, eu te busco, eu quero fazer o bem, eu quero... E eu não consigo. Continue buscando o reino dos céus, ainda que você não encontre agora. Porque aquele que busca, encontra. Mas aquele que busca as coisas erradas, às vezes pode até ter uma vida suave, leve, a justiça humana não pega, mas lá na frente a justiça divina não tarda. E aquilo que a gente vê às vezes como uma punição, é uma correção, é um ajuste que Deus faz para que a gente possa retomar o caminho do bem, porque é esse o caminho. O caminho que Jesus nos ensinou. Afinal, foi Ele mesmo que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se todo o exemplo que Jesus nos deu de como é viver o amor não é suficiente, então nós precisamos voltar a ler o Evangelho de Jesus. Porque ali está a boa nova. Ali está o manancial, a água viva que a gente precisa para se nutrir espiritualmente, para ter uma vida melhor aqui. E, quiçá, do outro lado também. Para encerrar a nossa fala de hoje, eu vou convidar vocês para ir em casa. Fazer assim, uma respiração profunda. Relaxar o corpo. Expandir a mente e procurar sentir a presença divina na sua vida. Lembrando que nós podemos nos conectar a Deus de diversas formas. Pelo pensamento, pela oração, mas também pela música. E essa música é de Maurício Keller e se chama Deus e Eu. E eu vou cantar para vocês enquanto nós fazemos nossa prece final musicada. Ela começa assim. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou
a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. E que nós possamos seguir na estrada que o Cristo nos ensinou e encontrar nela a providência divina nos auxiliando sempre, em cada momento. Que a providência divina possa estar com cada um, redobrando as nossas forças, fazendo brilhar a nossa luz, para que Deus seja louvado, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Até semana que vem. Não esqueçam de se inscrever no canal da 12ª URI e acompanhar as próximas lives. Um beijo, fiquem todos com Deus.